Você já percebeu que todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro nunca trabalha por quase ninguém? Hoje, o jogo muda. Toda cidade tem o mesmo som: buzinas, pressa, gente tentando chegar a algum lugar. Mas no fundo, todo mundo corre atrás da mesma coisa: liberdade. E é curioso, porque um dos símbolos mais fortes dessa liberdade é justamente um carro. O carro virou o troféu da classe média, o selo de cheguei lá. Mas e se eu te disser que o carro é, na verdade, a primeira prisão financeira que muita gente constrói com as próprias mãos? Hoje, eu quero te mostrar o cálculo que quase ninguém faz, a conta real por trás da decisão de comprar ou alugar um carro, e como esse número simples separa quem faz o dinheiro trabalhar de quem vive trabalhando para o dinheiro. Não é sobre o carro. É sobre mentalidade, estratégia e o preço invisível das escolhas que a gente chama de sonho. Vamos começar pelo cenário. No Brasil, mais de 80% dos adultos sonham em ter um carro próprio, e mais da metade dos financiamentos pessoais do país estão ligados a ele. O problema é que poucos entendem o que estão realmente comprando. Quando alguém compra um carro, normalmente, não compra só o veículo. Compra também juros, impostos, manutenção, depreciação, seguro e ansiedade. Mas ninguém fala disso. O marketing das montadoras é genial. Eles não vendem carros, vendem status, pertencimento e autonomia. Você merece, é a sua conquista. Realize seu sonho. Só que o sonho vem com um boleto, e o boleto vem com juros compostos. Agora pausa e pensa comigo. Se um carro de 100 mil é financiado em 48 vezes, com juros médios de 1,7% ao mês, no fim, o comprador paga cerca de 160 mil. Isso mesmo, 60 mil reais a mais, apenas pelo direito de antecipar uma sensação de conquista. E aqui vem a primeira ferida. Muita gente trabalha anos para comprar algo que começa a se desvalorizar no momento em que sai da concessionária. Nos primeiros 12 meses, o carro perde em média 20% do valor. Em 4 anos, essa perda chega a 40% ou mais. Ou seja, o carro que você investiu 100 mil vale 60 mil, enquanto você ainda está pagando parcelas. É como correr em esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. E o mais perverso: as pessoas se orgulham disso. Elas dizem, pelo menos é meu. Mas não percebem que o carro é dono delas, porque todo mês uma parte do salário vai para o tanque, para o seguro, para o IPVA, para a revisão. E o que sobra, mal dá para respirar. Agora respira fundo comigo, porque o que vem a seguir é o cálculo que quase ninguém faz. O cálculo invisível do carro. Vamos fazer o exercício. Um carro de 100 mil. Financiado, ele custa 160 mil no total. Em 4 anos vale 60 mil, ou seja, o prazer de ter custou 100 mil. Agora pensa, esses 100 mil poderiam estar investidos em algo simples: um Tesouro Selic, um fundo DI, um CDB de 100% do CDI. Nos últimos anos, isso renderia algo entre 10% e 12% ao ano, líquidos. Em 4 anos, seu dinheiro teria virado 146 mil. Ou seja, o carro não só te custou 100 mil, como te roubou outros 46 mil que você deixou de ganhar. E isso é o que eu chamo de custo invisível da emoção. A mente financeira comum é treinada para pensar em parcelas. Cabe no bolso. Mas a mente rica pensa em custo total e oportunidade perdida. Enquanto o pobre pergunta, quanto eu pago por mês? O rico pergunta, quanto isso me tira do jogo nos próximos anos? É aí que mora a diferença entre a corrida dos ratos e a liberdade financeira. A armadilha do status. Eu lembro de observar, anos atrás, um jovem saindo da concessionária. Ele sorria. Pegava a chave com orgulho. A mãe tirava foto, o pai aplaudia. Era o primeiro carro dele, mas o que ninguém via era o que viria depois. 3 anos de parcelas, 2 seguros reajustados, um acidente leve que aumentou o prêmio, o aumento da gasolina, o IPVA, o conserto fora da garantia. No final, aquele sorriso saiu caro. O carro virou um fardo. E o que antes era símbolo de liberdade
Virou um lembrete mensal de escravidão financeira. E eu não estou dizendo que ter carro é errado. Estou dizendo que ter carro sem cálculo é suicídio financeiro, porque carro não é ativo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Carro quase sempre tira. Mas calma, nem sempre alugar é a solução mágica. Alugar também pode ser um erro, se feito com mentalidade errada. Por isso, antes de decidir, a pergunta não deve ser qual custa menos. Deve ser qual opção me deixa mais livre financeiramente sem travar meu capital produtivo. Agora segura, porque é aqui que vem a virada. Eu lembro do momento exato em que entendi isso. Foi observando um empresário. Ele tinha 3 carros, todos alugados. E quando perguntei o porquê, ele respondeu algo que nunca esqueci. Eu não compro o que perde valor. Eu alugo o que me dá mobilidade e invisto o que me dá retorno. Aquilo bateu como um soco. Ele não via o carro como conquista, mas como ferramenta. E eu percebi, o problema não é o carro, é quem ele serve. A maioria trabalha para o carro. Poucos fazem o carro trabalhar para eles. É aí que o jogo muda, porque o carro pode ser tanto uma âncora quanto uma alavanca. E isso depende da intenção financeira por trás da escolha. Quer ver a diferença? Pega um motorista de aplicativo. Para ele, o carro é ativo, porque gera renda. Mas para quem usa o carro só para ir ao trabalho e voltar, ele é passivo, porque só gera custo. Um carro parado na garagem é um investimento que se desgasta a cada dia. Mesmo sem rodar, ele se desvaloriza. Agora, imagine se esse mesmo dinheiro estivesse num fundo de investimento, rendendo juros compostos, ou num negócio próprio que cresce, ou num portfólio diversificado que te paga dividendos. Enquanto o carro dorme, o capital poderia estar acordado, trabalhando. E foi aí que eu percebi. A pergunta certa não é comprar ou alugar. A pergunta certa é: o carro está me aproximando da liberdade ou me amarrando a uma conta eterna? Porque, no fim, não é sobre transporte, é sobre estratégia. Agora que você entendeu a armadilha emocional do carro, vamos olhar friamente para os números, porque o dinheiro não tem emoção, mas ele responde às suas decisões. Imagina 2 personagens, o João e o Lucas. Ambos precisam de um carro para o dia a dia. Mesma cidade, mesma rotina, mesmas necessidades. O João decide comprar um carro de 120 mil. Ele dá uma entrada de 30 mil e financia o restante em 48 parcelas de 2.600. No fim, ele pagará 154.800 no total. O Lucas decide alugar. Faz uma assinatura mensal de 3.200, já com IPVA, seguro, manutenção e assistência inclusos. Agora, o que ninguém faz, e eu vou fazer contigo aqui, é a comparação de fluxo de caixa. O João sente-se vencedor. Tem o carro dele na garagem. Mas o carro desvalorizou 20%. Agora vale 96 mil. Além disso, ele gasta 6 mil com seguro, 4 mil de IPVA, 2 mil de revisões e 8 mil de combustível. Custo total no primeiro ano, 46.800. Enquanto isso, o Lucas gasta 38.400 no aluguel anual. Combustível igual, 8 mil. Total de 46.400. A diferença? Pequena, mas o João ainda imobilizou 30 mil de entrada. Se esses 30 mil estivessem aplicados num CDB de 110% do CDI, renderiam cerca de 3.300 no ano. O carro do João, por outro lado, perdeu 24 mil em valor de revenda. O carro do João agora vale 80 mil. Mais um ano de IPVA, seguro e manutenção. Mais 12 mil. Mais as parcelas. 31.200. Total, 43.200 só para continuar tendo o mesmo carro. Já o Lucas segue pagando 3.200 por mês, mas sem surpresas, sem IPVA, sem oficina. E o dinheiro dele continua líquido e investido. Quando somamos 2 anos, o João já gastou 90 mil e perdeu outros 40 mil em depreciação, enquanto o Lucas gastou 76 mil, mas manteve o capital inicial rendendo. No balanço, o comprador está 54 mil mais pobre que o locatário. Aqui o jogo fica feio. O João finalmente quase quitou o carro. Mas agora começa o ciclo de revisões caras, pneus novos, pequenos reparos. Enquanto isso, o valor do carro cai para 65 mil.
Nos 4 anos, ele pagou 154.800 ao banco, 24 mil em seguros, 12 mil em IPVA, 8 mil em manutenções e 32 mil em combustível. Total, 230.800. E o carro vale 65 mil. O custo real de uso foi 165.800. Já o Lucas gastou 153.600, mais 32 mil de combustível, totalizando 185.600. Só que o Lucas não ficou preso a nada. Ele pode trocar o carro, ajustar o modelo, parar quando quiser, e o dinheiro investido continuou crescendo. O João não. Se quiser trocar, precisa vender e arcar com a diferença. Está preso. Agora pensa comigo. Quem realmente tem liberdade aqui? Quem tem um bem depreciando ou quem tem um capital crescendo? A mente comum confunde propriedade com liberdade. Mas a verdadeira liberdade vem da liquidez, da capacidade de mudar de rota sem travar o fluxo financeiro. Ter um carro quitado parece vitória. Mas se esse carro te impede de investir, empreender ou crescer, então ele é um troféu oco. Bonito na prateleira, mas inútil no tabuleiro do jogo. E tem um ponto que quase ninguém fala: o custo de oportunidade emocional. Enquanto o João passa noites preocupado com revisão, IPVA e seguro, o Lucas dorme tranquilo. Essa tranquilidade também tem valor. Tempo e paz mental são o novo luxo da economia moderna. Quando o assunto é carro, o brasileiro médio comete 3 erros fatais. 1. Confundir necessidade com vaidade. Ele não precisa de um carro daquele tamanho, daquele preço, daquela marca, mas compra para mostrar que venceu. A dívida se torna o troféu. 2. Não calcular o custo total de posse. O TCO considera tudo: depreciação, seguro, IPVA, manutenção, juros, combustível e perda de valor do tempo. Quando você soma tudo, o carro custa entre 1,5 e 2 vezes o preço da etiqueta. 3. Desconsiderar o custo de oportunidade. O dinheiro imobilizado no carro poderia estar rendendo juros compostos, mas preferem o conforto psicológico de ter algo tangível. É por isso que, quando alguém me pergunta, capital X, o que é melhor, comprar ou alugar? Eu respondo, depende do que você quer acumular, patrimônio produtivo ou despesa disfarçada de conquista. Você já reparou como o sistema é desenhado para te manter preso? Ele te vende o carro, te financia o carro, te cobra juros, te oferece seguro e ainda te convence de que isso é evolução. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você percebe que não precisa mais jogar esse jogo, quando você entende que o dinheiro não deve ser gastado para provar valor, mas para construir valor. E o carro? O carro vira o que sempre deveria ter sido: uma ferramenta, não um troféu. Esse é o momento em que a consciência substitui o impulso. E a liberdade deixa de ser um sonho para virar uma estratégia. A partir de hoje, toda vez que você pensar em comprar algo, faça a pergunta que muda tudo: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Porque se te afasta, é um luxo. Se te aproxima, é um investimento. E só quem entende essa diferença conquista o poder de escolher o próprio destino. Você não precisa mais correr para pagar o carro. Você pode fazer o carro correr para pagar você. E isso muda absolutamente tudo. No fundo, o que todo mundo quer não é um carro. É o que o carro representa: liberdade, mobilidade, reconhecimento. Mas quando você troca a aparência de liberdade pela essência da liberdade, o jogo vira. Você percebe que não precisa de status, precisa de propósito. Não precisa de ostentação, precisa de direção. E essa é a maior virada de chave que o dinheiro pode te dar. A consciência de que você já tem o poder. Só faltava aprender a dirigir ele direito. Se esse vídeo abriu tua mente, salva agora. Manda para alguém que ainda acha que carro é investimento. E comenta aqui embaixo: o jogo mudou. Porque hoje você entendeu algo que 90% das pessoas ainda não entenderam. O dinheiro é um motor. Mas só quem aprende a pilotar alcança a liberdade. Capital X.
o canal que transforma conhecimento em liberdade financeira.